Então, pessoal, na certa vocês estão acompanhando aí o desenrolar dos últimos acontecimentos envolvendo a campanha eleitoral do segundo turno, né, disputado entre Bolsonaro e Lula. Vocês também estão acompanhando aí as decisões proferidas pelo TSE, notadamente pelo seu presidente, né, o Alexandre de Moraes. Vocês estão acompanhando isso tudo, vocês estão cientes do que está acontecendo. Hoje eu não vou falar dessa notícia aqui, trouxe ela apenas para ilustrar essa questão. O que eu quero falar aqui é um tema, né, provocar uma reflexão aqui a respeito da tentativa do establishment estatal, né, do Deep State, o Estado profundo, de todas essas forças que atuam nas sombras. Quero falar desse interesse do Deep State brasileiro de evitar uma vitória do Bolsonaro e de garantir uma vitória do Lula, né? Trazendo também aí uma provocação, um questionamento. O que será que eles querem? O objetivo principal deles é que o Bolsonaro perca ou o objetivo principal deles é que o Lula vença? As duas coisas são consequentes, e uma será a consequência da outra, porém, na minha opinião, há sim um interesse para que uma dessas coisas aconteça. Esse é o grande interesse desse pessoal. Vamos dar uma olhada nessa história aqui, fazer uma breve análise sobre esses pontos. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo e colaborar financeiramente aqui com este meu projeto. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que vão estar na descrição do vídeo, e vamos dar uma olhada aqui nessa minha ideia. Em primeiro lugar, temos que olhar lá de trás, desde lá da época da eleição passada e um pouco depois dela, para ver quais são os esforços do establishment estatal desse Deep State para fazer com que haja uma vitória do Lula neste ano. E sim, eu já adianto que esse é o objetivo do Deep State, mais do que fazer com que o Bolsonaro perca. Para eles é importante que o Lula vença. Esse aí é o grande objetivo desse pessoal, dessa turma toda. Esse Estado profundo, né, esse Deep State que eu gosto de falar, o establishment estatal, como eu gosto de dizer, não tem rosto, não tem personalidade, não tem nome. É um conjunto aí de pessoas, de indivíduos com seus próprios interesses, que defendem seus próprios interesses. Acontece que o somatório desses interesses, no final das contas, aponta para mais Estado, para mais socialismo, para menos direitos individuais, para menos liberdades dos indivíduos. É um aumento constante do Estado, do poder do Estado, porque isso, por consequência, aumenta o poder dessas pessoas também. Então, esse Estado profundo não tem um rosto, não tem uma personalidade própria, mas, hoje em dia, não tenha dúvidas disso. O STF é quem personaliza, quem dá um rosto para todas essas forças ocultas. É ele que representa, assim, de forma mais clara, mais direta, o interesse de todos esses entes parasitários que vivem às custas de um Estado cada vez maior, né? Não tenha dúvidas, políticos são sim parasitas, mas eles, em muitos casos, são parasitas temporários. O grande problema não está aí, o grande problema está no Estado profundo, naqueles indivíduos que vivem do Estado, respiram o Estado, existem apenas para isso, para parasitar a sociedade por meio das instituições estatais. E, se for necessário, para defender os interesses deles, que passam necessariamente pela ação do Estado, eles farão o que for preciso. Passarão por cima de leis, passarão por cima da Constituição, passarão por cima da moralidade, até da vida humana, se for necessário, para garantir os seus próprios interesses. Então, estou me referindo aqui a esse Deep State, a esse establishment estatal. E não tenha dúvidas, eles querem a eleição do Lula este ano, porque é ele que vai garantir tudo isso que eles querem. Em primeiro lugar, haverá uma manutenção do poder que eles têm hoje, e no segundo momento vai haver um crescimento desse poder, como aconteceu no passado. Vai ser uma repetição do que nós já vimos na época dos governos petistas também. Mas pense em tudo o que foi feito para favorecer uma vitória do Lula nas eleições deste ano. Em primeiro lugar, ele precisava ser solto, né? Tiraram ele da cadeia num primeiro momento para que ele não ficasse mais sendo um indivíduo preso, né? E aí a gente passa pela questão da anulação dos processos da Lava Jato, né? Porque o Lula, vocês se lembram bem, ele foi julgado no primeiro momento, na primeira instância, pelo Sérgio Moro, foi condenado, uma vez que haviam abundantes provas de crimes cometidos. Ele recorreu em liberdade, vocês lembram disso, recorreu à segunda instância, como aconteceria em qualquer caso. O rito judiciário, né, brasileiro estava sendo
seguido da forma correta. Então ele recorreu à segunda instância. A segunda instância continuou condenando ele, até aumentou a pena do Lula em função de haver, de fato, inúmeras provas dos crimes que ele cometeu. E depois de esgotados os recursos para a segunda instância, o Lula foi efetivamente preso. Não foi para uma penitenciária, ficou numa carceragem ali de luxo, né, de alto nível, de primeira classe, uma coisa assim absurda, mas o Estado concedeu isso para ele. Então ele foi condenado, ele recorreu para o STJ também, não conseguiu, não obteve sucesso e, bom, estava lá cumprindo seus 11 anos de prisão, até que o STF veio para intervir em favor do Lula, dizendo que ele é inocente. Não, ao contrário do que eles dizem aí, eles não decretaram a inocência do Lula. Por quê? Isso seria suficiente para soltar o Lula. Por que eles fizeram isso? Porque isso, de acordo com a lei eleitoral, não seria suficiente para que ele se candidatasse à presidência da República ou qualquer outro cargo, por causa da lei da ficha limpa, né? Ele havia sido condenado em segunda instância, isso não poderia ser mudado pela uma descondenação dele futura. O que o STF fez, então? Anulou totalmente os processos da Lava Jato ali envolvendo Lula, sabendo que isso, por consequência, iria também levar a uma jurisprudência para que outros processos fossem anulados e um monte de criminosos, de bandidos de alto nível, de alta periculosidade, também saíssem da cadeia na esteira do Lula. Tudo isso para quê? Para que ele pudesse se candidatar este ano à presidência da República. Então, o primeiro grande golpe do establishment político brasileiro, establishment estatal, foi soltar o Lula e anular os seus processos para que ele pudesse concorrer à presidência da República. E daí eles deixariam o povo decidir? É evidente que não, eles não contam com a opinião, com a vontade do povo, pelo contrário, eles não gostam disso. Trataram logo de sabotar o governo Bolsonaro de diversas formas, né? Impediram o Bolsonaro de fazer um monte de coisas ali, atravancaram o andamento do governo dele, mesmo gente até dentro do Poder Executivo, funcionários ali tentando puxar o tapete, gente que se elegeu na onda do bolsonarismo também tentando esfaquear o Bolsonaro pelas costas. A gente viu isso durante um bom tempo, especialmente lá nos primeiros meses do governo, para tentar derrubar o governo do Bolsonaro logo de cara, mas eles não conseguiram. Então, dobraram a aposta, aumentaram a perseguição. Como? Começaram a atacar os apoiadores do Bolsonaro, né? A gente lembra lá da época que o Alan dos Santos começou a ser perseguido, um monte de gente sendo perseguido ali no inquérito, suposto inquérito das fake news, de uma forma assim ditatorial, absurda, uma coisa assim sem precedentes na história brasileira. Então começaram essa perseguição para prejudicar o Bolsonaro também. E conforme foi se desenrolando o tempo das eleições, começaram a ser realizadas também censuras contra conteúdos favoráveis ao Bolsonaro e contrários ao Lula. A gente tem visto isso muito nos últimos meses, especialmente agora no segundo turno, a coisa desandou totalmente. Emissoras sendo censuradas previamente, canais do YouTube sendo censurados, sendo obrigados a remover conteúdos, jornais, revistas eletrônicas sendo obrigados a apagar postagens sob pena de multa diária. Para pensar, olha, tudo isso que foi feito, tudo o que tem sido feito, me diga se isso não é um crime, se isso não é uma violação total de qualquer direito constitucional que possa existir. Não estou falando nem da questão libertária, que, por óbvio, é extremamente absurda nessa história aí. Estou falando do que está na Constituição, do que supostamente garantem as leis brasileiras. Então é o que eu falei, para esse pessoal, para o establishment político, estatal, as leis não importam, a Constituição não importa, eles vão passar por cima de tudo se for necessário para que eles mantenham o seu próprio poder. E agora, mais recentemente, nós vimos o caso aí daquela situação das rádios lá, que sob todos os aspectos que você possa analisar, isso aí é um crime eleitoral que deveria ser severamente punido. Mas como o senhor Alexandre de Moraes reage a esse caso? Invertendo a coisa, falando que ele vai culpar a campanha do Bolsonaro por isso, porque eles estão querendo tumultuar o processo. Não, existem fartas evidências de que tem algo errado. O servidor lá do TSE foi demitido, inclusive, em função disso. Isso é escandaloso, isso é criminoso. Mas isso é o establishment, esse é o deep state, é assim que ele funciona, é assim que o Estado profundo funciona. Por que eles querem o Lula, então? Eles querem o Lula porque ele vai reforçar o poder dessa gente. O poder deles vai crescer cada vez mais num possível governo do Lula, como aconteceu no passado. No governo do Lula não vai ter estatal sendo vendida, não vai ter corte de benefícios para mídia favorável ao governo, para artistas favoráveis ao governo. Não, tudo isso aí vai voltar. Todo esse dinheiro que esse pessoal perdeu,
tudo isso vai voltar. Por que você acha que tem tantos figurões da política aí como Fernando Henrique Cardoso apoiando o Lula a essa altura do campeonato? Por que você acha que tem tantos economistas mainstream, professores de economia de universidades públicas apoiando o Lula? Por que você acha que Henrique Meirelles, Armínio Fraga, outros tantos caciques aí da economia estatal, por que você acha que eles estão apoiando o Lula? Porque eles todos são favoráveis a um aumento do Estado, a um aumento do poder desse pessoal que está nas sombras. Eles próprios já participaram disso, eles desejam que isso aconteça sempre e cada vez mais. E eles estavam tendo problemas em fazer isso durante o governo Bolsonaro. Com o Lula, a coisa vai ser muito mais favorável. Certo, mas se o Bolsonaro é tão inadequado para os interesses do establishment, por que ele não caiu? O que impediu o pessoal de fazer isso? Apenas a vontade popular. Apenas o grande apoio que o Bolsonaro recebe da população brasileira. E não apenas o apoio daqueles que são os bolsonaristas, né, que chamam ele de mito e tudo mais, mas também de todos aqueles que estão incomodados com esse establishment, com o constante ataque dos grandes veículos de comunicação, do poder judiciário, de partes do poder legislativo. Isso está claro para muita gente. Existe um movimento nas sombras, por trás das cortinas, de ataque ao Bolsonaro. Isso incomoda as pessoas porque muita gente percebe nisso um cerceamento às liberdades individuais. Muita gente sabe que se o Bolsonaro cair nessa história aí e a esquerda retomar o poder, todas essas forças que estão nas sombras vão vir para a luz e vão tomar o seu espaço novamente, vão retomar o seu poder e aumentá-lo cada vez mais. Uma saída do Bolsonaro do governo antes aí das eleições e uma não reeleição dele agora poderá significar um grande risco para as nossas liberdades. A gente não sabe para onde o Brasil vai caminhar, porque enquanto ele era presidente a coisa já estava feia, liberdades individuais foram severamente violadas. Para pensar nisso nos últimos 4 anos. Então, imagina se ele sair, imagina se o Lula entrar no poder, vencer as eleições, como que a coisa não vai funcionar? Então, qual é a nossa única oportunidade, a nossa única chance de evitar uma tragédia total? Votar no Bolsonaro para que ele vença as eleições agora no domingo próximo, no dia 30. Porque isso aí é a única chance de que talvez o establishment possa ser um pouco controlado, pelo menos por enquanto, né? A gente não sabe também quais serão as repercussões de uma vitória do Bolsonaro, que o TSE faria, se eles iriam triplicar a aposta, fazer coisas ainda mais ditatoriais. A gente não sabe disso. A única certeza que eu tenho é que se não houver essa vitória do Bolsonaro, aí sim a liberdade individual vai estar seriamente comprometida, porque o establishment terá conseguido aquilo que ele tanto tentou. Nós não podemos permitir que isso aconteça, por isso que eu acho que o libertário deve votar, não tem que ter essa coisa de ser purista, né? Porque no final das contas, isso vai ter impacto na vida de todo mundo, ninguém consegue se livrar disso. Se eu pudesse dizer assim, eu não vou votar e não vou ser afetado pelo Estado, eu escolheria isso sem dúvidas. Eu voto porque eu sei que o Estado, a existência do Estado, vai me afetar de alguma forma. Então eu quero que esteja no poder o inimigo do establishment, não o amigo, não a prostituta do establishment, que é o Lula. Eu não quero que ele, que é um servidor do Deep State, do Estado Profundo, vença as eleições, porque eu sei que isso seria a grande tragédia para o nosso país e o cenário futuro seria assim muito duvidoso para ser assim, para falar de forma otimista, né? A coisa tenderia muito a piorar. Mas aí, o que você acha dessa minha percepção, dessa minha análise? Você acredita mesmo que exista um deep state, um estado profundo, formado aí por servidores públicos, gente ligado aos meios da política, que funcionam assim como um quarto poder que liga todos os demais e faz toda a máquina pública funcionar, né? São o óleo das engrenagens do poder estatal e que querem o retorno do Lula ao poder? Você acha que eu estou viajando na maionese? Colabore aí com o debate, deixa aí embaixo o seu comentário, deixa o seu like neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.